Vivo para a live desta noite. Já estamos às vésperas de São José, muito bem-vindos. Realmente uma alegria estar aqui para mais uma jornada de formação, para mais uma jornada de doutrina para todos nós. Quem puder, envie este link para familiares, parentes, amigos. Vamos esperar um minutinho, que aí já fazemos o início da nossa live. Está bem? Somente um minutinho. E já poderão enviar o link, então enviaremos. Eu quero dizer que hoje também é um momento muito especial, desde já, até por ser véspera, ou principalmente por ser véspera de São José. Estamos em festa, estamos nos preparando e hoje nós vamos ganhar, acredito que um grande apoio em nossa formação, nós vamos ganhar um grande apoio em nosso canal, em nossa plataforma aqui de formação, que começa hoje, estreia hoje a Livraria do Padre Wander. Numa parceria com a editora Eclésia, eu tenho certeza que vai ser de grande valor, de grande apoio à nossa formação, de tal maneira que o que eu indicar de bibliografia, vocês não precisam ficar com correria, já terão a oportunidade de poder vir aqui mesmo. Depois que terminar a live, deixa terminar, vamos acompanhar primeiro o conteúdo. Entrem no link, a Rosa e o Carlos vão dispor aí o link na descrição desse livro, naquela setinha que abre a descrição. E vocês vão poder viajar. Hoje é o momento da estreia da livraria. E títulos realmente maravilhosos, de grande valor doutrinário, a vida dos santos, doutrina católica da melhor, vocês vão poder encontrar aqui. Isso é muito bom, dá muita segurança e apoia o nosso trabalho formativo. Alguém perguntou sobre a questão dos descontos para os membros do canal. Vocês vão ver que a livraria já está com uma promoção de lançamento muito grande. Realmente eles capricharam para vocês poderem ter acesso à melhor bibliografia e muito do que eu já indiquei está aqui na livraria e do que eu vou indicar também. É para apoiá-los mesmo, para facilitar a vida de vocês, tá bem? Vamos fazer... Eu estou assim ainda, viu? A oração inicial. E aí eu dou uma palavra a mais e falamos um pouco mais dos próximos passos. Vamos entrar no tema das duas testemunhas. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos aqui nesta noite e poder partilhar desse momento de um passo a mais na nossa obra formativa, que é a estreia da livraria. Realmente uma alegria muito grande. Uma bibliografia vasta, de primeira. Eu acredito que vai apoiar em muito vocês em crescer na vida espiritual, no conhecimento da própria fé, da história da igreja. Eu volto a repetir, assim que terminar esta live, entrem no link, a setinha aí abre a descrição e na descrição vocês terão o link.
Uma coisa, se alguém, em relação ao chat, quer ficar mais concentrado, pode minimizar o chat, tá bem? Eu acredito que é muito bom essa interação entre vocês, mas se alguém prefere, é livre, minimiza o chat e assim não vê o chat correr. Somente se alguém se sente mais recolhido assim fazendo. E amanhã é dia de São José, e para lançar a nossa livraria, é para lançamento mesmo, está disponível na livraria, porque depois nós vamos aprofundar juntos nele. É lançamento, eu ainda não pude, acabou de chegar, eu não pude ainda estudá-lo, mas eu tenho certeza que é um tesouro, e depois nós vamos fazê-lo juntos. Está aqui. A consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, do Padre Donald H. Calloway. Está aqui nas minhas mãos. Está acabando de ser lançado agora, com a solenidade de São José, e está aqui na livraria. Vocês poderão adquiri-lo. Está bem? Está aqui, em nossa livraria. Poderão adquiri-lo. Um tesouro, só para vocês terem uma ideia. Dispensa apresentações, o grande Dom Athanasius Schneider, ele diz assim, antes ainda de entrarmos no nosso tema, esse para mim vai ser o livro desse momento. E eu vou mergulhar mesmo, a consagração a São José. Diz o Dom Athanasius Schneider, em consagração a São José, aqui, o padre Calloway deu à igreja um precioso dom. São José é o patrono da igreja e o terror dos demônios. Nosso Pai espiritual nos ensinará a colocar Deus acima de todas as coisas, buscar a pureza de coração, manter uma profunda vida interior e ter uma confiança ilimitada na verdade imutável. Agora é o momento de os fiéis, as famílias, as paróquias e as dioceses se consagrarem à paternidade espiritual de São José. Eu já estou vendo bem que vai fazer esse caminho espiritual dado a nós pelo Padre Calloway. Consagração a São José. Eu creio que vai fazer um bem enorme, e nós vamos, daqui a pouco, nós vamos mergulhar nele também. Está certo? Bem, vamos entrar no tema da live de hoje, porque já foram uns bons minutos. As duas testemunhas. Eu quero que você abra a sua escritura sagrada no livro do Apocalipse. Apocalipse de São João, capítulo 11. Eu sei que você já entendeu que na thumb, no banner desta live, estão São Pedro e São Paulo. Agora, afinal de contas, quem são as duas testemunhas de que fala o Apocalipse? Este é um tema estupendo, um tema de fato encantador, e que vai tocar no fim, no apogeu da história, mais do que no fim desses tempos, vai tocar no fim do mundo. As duas realidades que aqui tratamos de formas distintas. O fim desses tempos, vaticinado em Garabandal, em todas as aparições de Nossa Senhora, um corte na história, uma renovação de todas as coisas e um tempo a mais, antes ainda do fim do mundo, da última grande batalha que se dará na volta de Nosso Senhor na sua parousia, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o reinado eterno de Cristo. Então, Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3º. Eu quero, a partir do versículo 3º, já abra aí sua escritura. Nós vamos fazer uma leitura, uma interpretação com a tradição. E nós vamos voltar à obra do venerável servo de Deus,
o excelente sacerdote, o grandioso padre Bartolomeu Roshauser, que fez uma belíssima ilustração sobre o Apocalipse, meditação sobre o Apocalipse. É verdade que não terminou, foi só até o capítulo 14, mas sobre a sua interpretação sobre o Apocalipse, especialmente sobre as 7 igrejas e os 7 tempos da história da igreja, foram considerados pelos grandes jesuítas do passado, a Sociedade Bolandite, a Sociedade dos Jesuítas de outros tempos, a mais perfeita interpretação do Apocalipse até hoje. Era o entendimento deles. Vale ressaltar isto. Os grandes jesuítas tinham que a interpretação do padre Roshauser, servo de Deus, já tem declarado as suas virtudes heróicas. Foi a grande interpretação. E o padre Bartolomeu Roshauser entendia que o anticristo, o derradeiro anticristo, e a última e decisiva batalha vai se dar no que ele chamou de a 7ª igreja. A 7ª igreja do Apocalipse. O que nós viveríamos agora é a 5ª igreja, que bate com a última semana de Daniel, que bate com as profecias marianas, que bate com o que viu São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o fim desses tempos, de um grande estragamento do mundo e de uma grande paganização, com verdadeiro corte, com o socorro extraordinário de Deus, a renovação de todas as coisas, e um tempo a mais, que quanto durará? Não sabemos. Não sabemos. E nem correremos o risco de cair em qualquer tipo de milenarismo. Mas fato é que, segundo o padre Roshauser, nós estaríamos agora, pelo que ele deixa e nós interpretamos, estaríamos na 5ª igreja, entrando na última semana de Daniel, ainda não na metade, ainda não há a supressão do holocausto perpétuo. Há já o ameaçamento. E o que bate com o Garabandal como o aviso, o milagre, o grande sinal e o castigo. Um maravilhoso novo Pentecostes que por um instante dará a todos o entendimento da grandeza do amor de Deus, da situação do pecado em questão e, enfim, da chance de se converterem. Ou rejeitarem ainda este favor extraordinário a mais de Deus e perecerem. E perecerem. Vamos aprofundar um pouco aqui. Isso aqui é só um preâmbulo. Se estamos, então, na 5ª igreja, provavelmente, há um vídeo na série O Fim dos Tempos. Eu acredito que é o 6º, do servo de Deus Bartolomeu Roshauser. Vocês podem acompanhar lá. Eu desdobro novamente. A última semana de Daniel, Garabandal. Muito bem. Vamos lá. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e meio. Guardem essa expressão. 3 tempos e meio. Uma semana tem 7 tempos. Aos 3 tempos e meio acontecerá a supressão do holocausto no meio da semana. E então se desencadeará a primeira grande tribulação. É disso tudo que temos falado durante todos esses dias. São elas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. As 2 oliveiras, olha, 2 testemunhas, olha as imagens. 2 testemunhas, 2
oliveiras. Já vamos entender o porquê oliveiras. E 2 candelabros. Imagens que nosso Senhor utilizará com perfeição, claro, sendo o Senhor dos Senhores. Continua aqui. Versículo 5. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu, para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra sempre que quiserem, com toda sorte de flagelos. Aqui já começa uma descrição muito significativa sobre ambos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, se felicitarão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus os penetrou, puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu uma 10ª parte da cidade, e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. As 2 testemunhas, os 2 olivos, as 2 oliveiras, os 2 candelabros, que têm poder para aniquilar com o sopro de sua boca que emite o fogo. Os inimigos da salvação, os inimigos de Deus, aqueles que são seus inimigos, aqui não são inimigos pessoais. Enquanto desafetos por causa de qualquer causa das 2 testemunhas. As 2 testemunhas aqui enfrentam os inimigos da salvação, os inimigos de Deus. Portanto, aqueles que servem ao anticristo e a ele se aliam e se deixam subjugar. As 2 testemunhas são fortes, elas são valiosas e valorosas. Por quê? Porque elas anunciam o reinado, o triunfo e a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, elas com a autoridade dada do alto, dada do céu, e não com a autoridade própria, com a autoridade dada do alto, do céu, elas aniquilam toda a obra das trevas, toda a obra do maligno, e a profecia delas tem o poder de aniquilar as trevas de forma irrefutável. Agora, vamos entender um pouco mais quem são as 2 testemunhas, e aí eu vou chegar no servo de Deus, o padre Bartolomeu Holshauser. Quem são essas 2 oliveiras? Temos aqui talvez algumas surpresas. Bem, primeiramente, as 2 testemunhas simbolizam o testemunho da própria Santa Igreja. Vejam que nós não temos a nomeação das 2 testemunhas em momento algum. São João Evangelista, São João Apóstolo, o autor inspirado do Apocalipse, do livro da Revelação, ele protege os nomes. Ou seja, não lhe foi dada por Deus a permissão de revelar quem seriam
Os nomes das duas testemunhas, os nomes escancarados, são esses dois. Mas existe uma série de sinais, como em tudo o que aconteceu, como Deus não permite que se coloque as datas, e não permite mesmo, mas existe uma série de sinais que demonstram, que apontam para quem são as possíveis duas testemunhas. Existe uma série de sinais. A leitura da escritura que eu peguei está em Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 14. Apocalipse 11, 3 a 14. E esses sinais, eles vão desenhando a identidade, o rosto das duas testemunhas. 2 papas? Não. Com toda a certeza, não. Entendo que coloquem. Não. Até porque temos um papa, mesmo um romano pontífice, no trono, na sé de Pedro, e temos um papa emérito. Alguns autores, alguns estudiosos e os exegetas muito sérios da Universidade de Navarra, sacerdotes da prelazia do Opus Dei, os exegetas da Universidade de Navarra, na tradução que fizeram nos rodapés, eles entendem que é uma menção clara aos olivos. Se chama olivos como a Zorobabel, príncipe da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, que participaram de forma decisiva na reconstrução de Jerusalém, na volta do exílio da Babilônia, quando Ciro, o imperador dos persas, os repatriou. Naquele evento extraordinário, onde Deus se utilizou de um imperador pagão, para repatriar a sua raça eleita. E aí é que Zorobabel não poderia ser rei de Israel, rei de Judá, melhor dizendo. Por quê? Porque o trono de Judá estava extinto. Judá e Israel estavam sob o domínio dos persas, sob o domínio do Império Persa, de Ciro. Então ele é feito por Ciro governador de Jerusalém e da Judéia. Governador. Ele vai trabalhar muito pela reconstrução de tudo. E com ele o grande sumo sacerdote Josué. 2 oliveiras. Por que 2 oliveiras? Nós já vamos pegar aqui Zacarias. 2 imagens da unção, dos ungidos de Deus, que tem a sua força para fazer a sua vontade. Tudo que está associado ao azeite, a sua força, o seu perfume, a sua capacidade de curar. Imagens vivas. Lembrem-se que nosso Senhor, ele faz a sua oração na noite da sua entrega, na Quinta-feira Santa, num campo de oliveiras. A oliveira vai ser sempre uma imagem viva de Israel, da antiga raça eleita, mas por excelência também de todos os ungidos de Deus, seja a unção batismal, seja a unção sacerdotal propriamente dita, e a imagem de um povo constituído para testemunhar a santidade de Deus, santificar as coisas e conduzi-las para Deus, um povo sacerdotal e também régio, um povo sacerdotal e régio, capaz de santificar o mundo, vivendo em santidade e dirigindo todas as coisas para o Senhor, e a perfeição disso se dará nos sacerdotes. A perfeição disso se dará nos sacerdotes. Então, naquela noite, Nosso Senhor foi fazer a sua oração sacerdotal num campo de oliveiras. E também porque a azeitona prensada, como é que se chama o horto das oliveiras? Getsemane, nós dizemos, não? Em hebraico, Gat Shemen.
a prensa do azeite. A prensa do azeite. De tal maneira que ali o Senhor mostrou que ele era o ungido de Deus que seria esmagado no lagar da paixão e derramaria sobre nós a mais infinita e perfeita de todas as unções, o seu Espírito. Guardando os limites e as fronteiras que se tem que guardar ao estudar Orígenes, por tudo o que aconteceu depois com ele. Orígenes teve as suas limitações, mas Orígenes fala claramente de que quando foi rompido na cruz o Filho de Deus derramou o mais belo de todos os perfumes, quer dizer, garantiu-nos a unção do Espírito Santo. E a imagem das oliveiras, vendo Jesus rezar no horto dos olivos, faz-nos pensar que a nossa vocação também é nos deixar conduzidos por Deus, sermos por Ele, pelo Senhor, por amor a Ele, levados ao testemunho até o ponto de nos deixarmos ser esmagados, se for o caso, para que de nós destile o melhor azeite. Ou seja, que nós derramemos em testemunho, da forma mais perfeita, o nosso incondicional amor a Deus e ao próximo. A unção que Ele pôs em nós. Que derramemos, nos deixemos ser esmagados. Eu sempre tenho isso para mim. Quando nós vivemos mergulhados em Deus, nós somos a azeitona que prensada no lagar das provações, no lagar das perseguições, no lagar do que vem pela frente, nós vamos derramar o melhor azeite, a fidelidade a Deus. Se nos deixamos ser cultivados pelo Senhor, se somos azeitoninha seca, minguada, pequena, sem sermos cultivados pelo Senhor, o máximo que vai acontecer quando formos apertados é espirrarmos. Digam com toda certeza se não é essa a realidade. Plantados em Deus, cultivados por Deus, se formos apertados, vamos derramar o melhor de todos os azeites, o nosso testemunho, da nossa unção, da nossa vida em Deus, da nossa filiação, da nossa incondicional fidelidade a Ele, ainda que custe a nossa vida. Quando formos esmagados pelas provações, pela perseguição do mundo, vamos derramar o nosso testemunho. Aqui também a imagem do olivo. Por isso a prensa do azeite, o Gethsemane, o Getsemane. E a imitação do Senhor, porque o servo não é maior do que o Senhor, é que nós daremos o mesmo testemunho. Continua. Deixa eu tomar aqui só um instante. Continua o estudo. Zorobabel, da linhagem de Davi e Josué. Abrem Zacarias a imagem dos dois olivos e dos dois candelabros. Nosso Senhor disse: ninguém acende um candelabro para colocá-lo embaixo da cama. Não tem cabimento. Seria um louco, não? Quer dizer, alguém já viu alguém acender uma lanterna só para colocá-la embaixo da cama? Ninguém. O candelabro era para pôr em cima da mesa, no centro da casa, para iluminar ali toda a casa. Quando o nosso Senhor nos fala que somos a luz do mundo, nós somos o candelabro de Deus. A própria palavra martírio, martiria, mártir significa testemunho. Significa testemunho. Que nós não nos permitamos, em nossa vida em Deus, em nossa unção, nossa pertença a Deus, em nossa unção batismal, no caso de todos os fiéis leigos, confirmada pelo Crisma, e quem não confirmou precisa ir atrás, porque é a renovação de uma nova unção para o testemunho. O Crisma é unção para testemunhar, e nos sacerdotes para agir em persona Christi Capti.
que nós não neguemos a nossa filiação, a nossa pertença a Deus, a nossa unção, sendo um candelabro que não brilhe diante do Senhor. Um candelabro embaixo da cama, quer dizer, uma luz oculta no mundo, que não faz diferença, que não põe luz nas trevas, não põe testemunho dos grandes valores, daquilo que amamos, que cremos, da esperança do céu, da castidade, da indissolubilidade do matrimônio, da pureza dos costumes e de tudo que está ligado aos próprios frutos do Espírito Santo, descritos lá em Gálatas, e as bem-aventuranças. Abram em Zacarias, versículos 3 a 14. Vamos até começar do início. Profeta Zacarias, capítulo 4, a profecia de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 a 14. Vocês vão entender porque em determinado momento as duas testemunhas também foram identificadas com Zorobabel e Josué. Não o antigo Josué, o da entrada na terra prometida, mas o sumo sacerdote do retorno da Babilônia. Mas ainda não responde quem são as duas testemunhas, hein? Estamos tendo só uma compreensão das aproximações, os discernimentos que foram feitos em torno dos dois. O anjo voltou e despertou-me como a um homem a quem tiram do sono, e perguntou-me: que vês? Agora, vejo um candelabro todo de ouro. Respondi: que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras colocadas de um lado e de outro do reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: meu senhor, que coisas são essas? Ele respondeu: não sabes o que significa? Respondi: não, meu senhor. Vocês estão me ouvindo? Ok? Eu vou mudar aqui um pouquinho a posição. Vocês me dão um ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo. Tá perfeito. Perguntei de novo ao porta-voz: meu senhor, que coisas são estas? Ele respondeu: não sabes o que isso significa? Respondi: não, meu senhor. Versículo 6. Então ele explicou: este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, o oráculo do Senhor. Pelo meu espírito, pela unção que eu colocar nele, pela minha autoridade. Pela minha autoridade ele será feito testemunha. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações. Graças a ela. Versículo 8. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Assim saberás que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Por que, pois, desprezar esses humildes começos? Eles se alegrarão quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: esses 7 olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Perguntei-lhe ainda que significam as 2 oliveiras que estão de um e de outro lado do candelabro. E interroguei de novo: que significam esses 2 ramos de oliveira, que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabes o que isso significa? Não, meu senhor. Ele explicou: são os 2 ungidos do Senhor, que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então aqui
Zorobabel. No capítulo anterior, no capítulo 3, a partir do versículo 3, está a outra oliveira. Eu comecei por Zorobabel, agora voltem um pouquinho, não vou ler inteiro. Lá está a segunda oliveira. Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: eis que tirei de ti tua imundície e te revesti de roupa de festa. Eis que purifiquei-te do teu pecado e dei-te a minha autoridade. Mas ainda são as duas testemunhas? Não. Eram imagens das duas testemunhas, mas não são elas as duas testemunhas. Tiveram um papel importante na reconstrução do templo, na reorganização da antiga raça eleita, na retomada da fidelidade ao Senhor, na retomada do antigo culto, mas ainda não são elas. Muitos viram nos dois a imagem da capacidade de fazer descer fogo do céu, do poder, não da capacidade, da autoridade de descer fogo do céu. E de transformar a água em sangue, como depois vocês podem ler, primeiro livro dos Reis, só anote aí, Rose, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 3, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 3, e capítulo 18, versículo 1. Depois, livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 14 a 16, livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 14 a 16, segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10, segundo Reis 1, 10, e Números 16, 35. Seriam Moisés e Elias? É muito aproximativo porque essas duas testemunhas aparecem ao lado de Nosso Senhor na transfiguração no Monte Tabor. Mas ainda não. A tradição viu nos dois São Pedro e São Paulo, as duas grandes testemunhas. Bate, está perfeito. Não vai fechar ainda toda a interpretação. Mas como uma parte fala do momento histórico, uma parte das profecias, daquilo que já foi cumprido, como a ruína de Jerusalém, também podemos dizer quanto ao martírio de São Pedro e São Paulo. As duas testemunhas martirizadas na cidade ímpia, que vai ser convertida, porque ali o evangelho foi pregado e foi regado pelo sangue dos dois. São Pedro morreu crucificado, martirizado de ponta cabeça, junto ao circo romano, e depois seu corpo foi trasladado para a colunata vaticana. São Paulo foi decapitado fora dos muros de Roma por ter cidadania romana, sofreu a chamada morte limpa, que era, imaginem que morte limpa, hein? Por decapitação. A tradição acertou muito bem. Historicamente já se cumpriu uma parte disto. Tivemos as duas testemunhas. E se comemorou o martírio dos dois, como se tivessem se livrado de alguém que os atormentava por anunciar a verdade, por anunciar o evangelho, a penitência, a conversão, a mudança, numa cidade altamente paganizada. Roma foi sendo convertida, e ali a igreja fincou suas raízes, e por ali o primeiro papa a ter sido martirizado, ali ficou a sua sede perpétua, inviolável. Por isso a nossa igreja é católica, apostólica, romana. Para todos os povos, tempos e lugares, segundo tudo aquilo que Deus revelou, toda a fé e toda a nossa moral, toda a moral. Por isso católica, kataulohon, apostólica, porque fundada sobre os santos apóstolos, e romana, porque em Roma
com o martírio de São Pedro, após ter pregado ali o evangelho estabelecido a igreja, ela ficou perpetuamente edificada. Mas ainda não completa. São Beda dizia que as duas testemunhas eram o Antigo e o Novo Testamento. Muito pouco acolhida foi esta interpretação. E aí sim, talvez São Jerônimo, o grande tradutor das Escrituras, que viveu lá em Belém e passou a sua vida a pedido, a mandato do Papa São Damaso, traduzindo as Escrituras do original hebraico e grego para o latim, a chamada primeira versão popular latinizada. São Jerônimo viu nas duas testemunhas, e ele foi intérprete extraordinário. Na sua Epístola 59, ele viu nas duas Elias e Enoque. E aqui vai bater com o padre Bartolomeu Roshauser. Provavelmente aqui a interpretação mais acertada de todas elas, e vão concordar com São Jerônimo gigantes como Santo Agostinho. No De Civitate Dei, o parágrafo 39, ele fala disso. Ele defende que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Depois, o grande São Gregório, o Papa São Gregório I, São Gregório Magno, que governou a Santa Igreja entre 590 e 604, unificou a liturgia, dele derivou o canto gregoriano e aliás, o primeiro afugentamento da grande peste que viveu Roma foi através do percorrimento das ruas de Roma com o Santíssimo Sacramento, da sua autoridade pontifícia. São Gregório foi muito grande. São Gregório nas Muralhas, ou Muralha, no capítulo 9, o ponto 4 também defende que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Por quê? Porque os dois desaparecem da história, levados ao alto, de forma milagrosa e indescritível. Elias, que viveu lá no Har Carmel, o Monte Carmelo. Har é monte hebraico, Carmel é a semeadura de Deus. El é Deus sempre. Então, o Har Carmel, o monte da semeadura de Deus, ali aos pés, havia vivido Elias, o grande profeta, até chegar a São João Batista, que foi o maior de todos eles. E Elias foi o símbolo da resistência à idolatria, à profanação da aliança com Deus e dos mandamentos, e à prostituição da raça eleita. Por isso que as testemunhas terão o poder de emitir fogo com a boca, o que é a unção sobrenatural deles, e a indestrutível palavra de Deus, que se cumpre. Nosso Senhor disse, nem um só iota, nem um só iota deixará de ser cumprido antes que tudo acabe. Então, a autoridade dada a esses dois gigantes, que são emblemáticos, a mim me chama muita atenção Elias, que Elias realmente, Eliahu, o seu nome hebraico, o Senhor é meu Deus. O nome de Elias em hebraico é Eliahu mesmo. Hu é uma das outras formas que chama o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Que a oração que ele fez diante dos sacerdotes de Baal, diante dos sacerdotes daquele culto profano, idólatra, pestilento, com o qual ele travou o combate, contra os quais ele travou o combate, e que custou-lhe caro porque foi o que fez com que a prostituta Jezabel, sentada no trono de Israel com Acabe, pedisse a sua cabeça, e depois é toda a história que conhecemos, e quem não conhece profundamente vale a pena. Mas Elias é a imagem da autoridade de Deus, da unção de Deus, da força de Deus sobre a sua casa, que está se prostituindo, está esquecendo a aliança, está esquecendo a lei.
sem receio podemos dizer que a plenitude dos dois foi São Pedro e São Paulo. Mas aqui, Santo Agostinho com São Jerônimo, e São Gregório Magno e tantos outros padres da igreja viam que as duas testemunhas, porque serão martirizadas. E São Pedro e São Paulo cumpriram, de certa forma, porque já foram martirizados. Mas eles não podem ser a testemunha do fim do mundo, porque, como diz o próprio São Paulo, o homem só vive e morre uma vez. Então eles já estão no céu, e no juízo final se unirão aos seus corpos, e já são gloriosos no céu em alma, mas no juízo final se unirão aos seus corpos, que serão glorificados, e então reinarão com Cristo também em seus corpos glorificados, como lá já está Nossa Senhora, mas não podem ser martirizados de novo. O homem só vive e morre uma vez. De tal maneira que não é possível que sejam São Pedro e São Paulo no fim. Ali naquele momento histórico, sim, como a primeira desolação foi a destruição de Jerusalém. Os 4 níveis de interpretação da história estão dentro. A primeira parte que já se cumpriu. Depois, o Filho de Deus, a sua primeira vinda, a perseguição à igreja e a segunda vinda do Filho de Deus. De tal maneira que não pode ser São Pedro e São Paulo, porque já foram martirizados, e esses aqui descritos serão. Daí aqui no fim do mundo, não agora nesse corte, não agora no fim desses tempos, individuando como Nossa Senhora falou em Garabandal, e está dentro do que a nossa fé ensina, pode e deve haver um corte dos tempos. Que não ainda é o fim total dos tempos, não é o fim do mundo. Mas é aquilo que viram vários santos, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida, e aí os beatos, a beata Ana Maria Taide, escreve isso com muita clareza. Depois voltaremos a trazer mais, porque essa série Escatom vai longe, avança. E aí o padre Bartolomeu Holshauser, o grande servo de Deus, ele identifica as duas testemunhas que sofrerão por pregarem. E o anticristo vai lhes travar combate e vai matá-los. Mas a morte deles, o martírio, é a glória de Deus, como foi com os santos apóstolos, como foi com São Pedro e São Paulo. E o derramamento de seu sangue será o perfeito testemunho. Mas olha o que ele descreve na sequência. A sétima igreja, lá no fim de tudo, ele diz assim: nessa época Elias e Enoque serão enviados como testemunhas de Deus. O servo de Deus, o padre Bartolomeu Holshauser, interpretando a mais perfeita interpretação do Apocalipse segundo os jesuítas antigos. Os grandes jesuítas do passado, que eram membros da Sociedade Bolandite, uma sociedade altamente preparada de estudos sobre diversas matérias, a história e astrofísica e companhia, fora as próprias escrituras e as ciências sagradas. Nessa época, Elias e Enoque serão enviados como testemunhas de Deus contra o anticristo. Eles pregarão e farão grandes prodígios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, contra as imposturas e os falsos milagres do anticristo. Vão fazer descer fogo do céu. Significa uma grande unção que vai incinerar as obras das trevas durante um certo tempo. Um tempo, 2 tempos, 3 tempos e meio, o tempo que durar a profecia de ambos. Pregarão às nações e aos judeus o fim do mundo. O fim do mundo. Veja, aqui ele coloca o fim do mundo e não o fim dos tempos. Perceberam a diferença? O juízo final, a penitência, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Perfeito. A nossa fé católica e a nossa esperança. O que foi feito nos dias de Faraó e de Acabe em matéria de milagres e castigos se renovará. Faraó por causa da transgressão da lei e Acabe por causa da prostituição da aliança. A lei que vai ser recebida ainda, isso que é um mistério. A lei que
ainda vai ser dada a Moisés, no momento em que eles vão sair do Egito. Mas o faraó é o símbolo das trevas que atacam a lei de Deus. Por que Santo Agostinho dizia que todos que renunciamos ao pecado deixamos o Egito? E todos que lutamos contra o anticristo somos libertados do faraó. Palavras de Santo Agostinho. Então, o faraó é aquele que quer impedir que Deus entregue a sua lei e que a vivamos. E Acabe é o símbolo da profanação da aliança. Fez que Israel vivesse como um prostíbulo. Eu fico só pensando no carnaval. Eu fico só pensando na profanação do domingo. Eu fico só pensando na substituição do dia do Senhor e dos dias santos de guarda por dias de verdadeira orgia material. Eu fico só tentando amarrar todas essas coisas e que são claras diante dos nossos olhos. Como nós temos Faraó, o mistério de Faraó e de Acabe aqui diante de nós, como manifestações mesmo do poder das trevas, do que o demônio vem operando. O que foi feito nos dias de Faraó e de Acabe em matéria de milagres e castigos se renovará. O anticristo, por permissão de Deus, tentará imitá-los. Haverá uma guerra de milagres e uma guerra de tormentos. E passada a época de sua pregação, o anticristo os matará. Seus corpos ficarão expostos em praças públicas de Jerusalém, que nessa época será uma cidade grande, rica e poderosa, para onde afluirão homens de todos os povos. Só um detalhe. Jerusalém hoje, a cidade velha, a cidadela, a cidade velha é um quadrado pequeno, a parte histórica, onde aconteceu tudo no passado. Ela foi reconstruída inteirinha em volta e exuberante. A parte não histórica de Jerusalém, Jerusalém é um altar transpirante. Ali nosso Senhor deu sua vida por nós na cruz. Ali ele se levantou da morte. Ali ele instituiu a Santíssima Eucaristia. Jerusalém é muito preciosa. Poderíamos dizer que Jerusalém e Roma são os dois lados de uma mesma medalha que contam a história da nossa fé. Agora, Jerusalém hoje é extremamente moderna, rica. A cidade velha, a parte velha está, que é muito pequena, a cidade de Davi, está conservada. Onde estão o Santo Sepulcro, o Gólgota, o Cenáculo, a Via Sacra, onde aconteceram os grandes eventos da nossa fé, a parte que arqueologicamente está conservada, embora Jerusalém foi destruída e reconstruída 17 vezes. Só que ela é extremamente rica. Olha o que diz o padre Bartolomeu Rothauser, o grande servo de Deus. Nessa época, Jerusalém será uma cidade grande, rica e poderosa, para onde afluirão homens de todos os povos. Jerusalém é riquíssima, é exuberante mesmo. E só no ano passado, 2020 foi quando explodiu essa coisa toda. Em 2019 e 2018, cada ano foram mais de 4 milhões de peregrinos, só de peregrinos. E que o centro de tudo é Jerusalém. Passam pela Galileia? Claro que passam. Eu fui 2 vezes, visitamos a Galileia. Mas o centro de tudo é Jerusalém. O centro de tudo é Jerusalém. Então, gente de todos os povos. Pois o anticristo anunciará a morte dos 2 santos profetas, para que todos possam crer que ele está acima de toda virtude e poder. Continua o padre Rothauser. Junto aos corpos de Elias e Enoque ficarão corpos de muitos outros mártires, especialmente padres e doutores.
haverá grande regozijo dos ímpios durante as 3 semanas e meia que os corpos ficarão expostos. Serão o tempo de gozo do anticristo pela sua vitória. Ele se fará adorar como Deus no alto do Monte das Oliveiras, e os ímpios, seus adoradores, se entregarão a uma alegria frenética e cheia de volúpias. Entendem que o anticristo será de linhagem judaica? Como foi dito em La Salette. E se ele é um macaqueio, se ele é um falseamento do Senhor, se ele é uma mentirosa cópia proposta como sendo a verdadeira do Senhor, se ele é uma cópia mentirosa do Senhor que vai se propor como verdadeira, é necessário que ele seja de linhagem judaica. La Salette foi mais longe, que nascerá do adultério de um bispo com uma freira de linhagem judaica ou judia. Também já vimos isso em outras lives. Estou só recapitulando. Então, terá de ser judeu. Interessante que estará o falso Messias. Claro, estará em Israel. Vejam como o diabo move o seu plano. Ele que é o pai da mentira. Tudo para maquiar, para fazer parecer que é. Continua o padre Holshauser. Os poucos fiéis que resistirem serão obrigados a fugir para lugares desertos. Não haverá sinais de Deus no céu, será a paz dos maus. Continua, decorridos esses dias, Deus ressuscitará Elias e Enoque e os elevará ao céu em corpo e alma à vista de todos. O anticristo, enraivecido, tentará vingar-se, fazendo-se levar nos ares pelo poder do demônio, mas será precipitado vivo no inferno, entrando por uma abertura na terra, e se formará em consequência do grande terremoto que haverá na ocasião. Tem muito mais sobre o Apocalipse, mas aqui nós estamos falando essencialmente das 2 testemunhas. Então chegamos ao acordo que será Elias e Enoque. O acordo no sentido de entender o que os padres da igreja interpretaram, que virão preparar a volta do Senhor no fim do mundo, preparar a parousia, que vão profetizar com uma autoridade sobrenatural sem igual, que vão aniquilar durante um certo tempo em que profetizarem as obras das trevas e haverá um florescimento, mas que com a permissão de Deus eles serão glorificados e vão glorificar ao Senhor com o seu martírio. Mas Deus os levantará dos mortos, e então será a parousia, o juízo final, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o reinado de Cristo. Separem as coisas, não para agora, mas para o fim do mundo. Quanto tempo teremos até lá, não sabemos. Quanto tempo teremos para o fim desses nossos tempos? Não queremos pôr datas. Temos sinais fortíssimos de tudo que temos falado até aqui, e particularmente na última semana de Daniel. Está bem? Então Elias e Enoque vão voltar. É isso que estamos falando. Com a destra e o poder de Deus. Bem, ontem estiquei um pouco. Hoje vamos terminar com 1 hora. Eu vou soltar um vídeo sobre a livraria logo na sequência, depois desse aqui. Ajudem a divulgar nossa livraria. Quem puder se torne membro do canal. E o que eu ia dizer? O que eu quero pedir para vocês? Amanhã eu faria a live só para os membros, mas como é dia de São José, seria uma dó e eu quero falar um pouco sobre o papel de São José nesses tempos. Que tempos? Nos tempos em que estamos vivendo. Então eu vou pedir aos membros esse carinho de nós fazermos uma live no sábado, só para vocês, às 7h30 da noite, tá bem? Aí no sábado, às 7
9h30 da noite e aí resolvemos a coisa. Combinado? Amanhã eu faço uma geral sobre o papel de São José nesses tempos, eu quero falar um pouco. E no sábado eu faço a primeira vez para os membros, nós vamos começar o catecismo, e aí será 1h30 semanal de conteúdo extra, exclusivo para vocês, sem prejudicar o aberto a todos. Combinado assim? Amanhã nos vemos às 21 horas. Divulguem a nossa livraria, tornem-se membro quem puder. Divulguem também para novos inscritos, não inscritos, hein? Inscritos. E vamos rezar que amanhã é um grande dia. Amanhã é um grande dia. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como uma mãe recorro, e vós me vale gemendo sob o peso dos meus pecados, e prostro os vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e me alcançar o que vos rogo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós, Santo Inácio de Loyola, rogai por nós, Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é uma grande solenidade de São José para vocês, mesmo neste momento difícil, mas vamos rezar e estar mais perto de nosso Pai, Senhor, com as nossas comunhões espirituais. Eu vou rezar na intenção do santo sacrifício também de todos vocês. Os levarei para o altar. Que Nossa Senhora os proteja. Até amanhã às 21 horas.